bom dia! Começando mais um programa Cidade Urgente, contando com a sua participação nesse dia 18 de outubro. Hoje sim, hoje é terça-feira, são 9h07. Começo agradecendo a vocês, meus ouvintes que nos deixam fazer um programa aqui muito mais interativo, muito mais participativo e com muito mais conhecimento. Bom dia também para Diogo Meira. Opa, bom dia. Bom dia, Evelyn Drummond. Muito bom dia, Armindo Maia. Muito bom dia, Decinho Bala. Bom dia, doutora Karina, está por aqui também com a gente. Daqui a pouco vai falar com a gente. Bom dia para você, ouvinte especial que nos acompanha aqui pela 94.5 no seu radinho, também através das nossas lives, nas plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cidade Urgente. Doutora, o que é um hold familiar? Então, a holding familiar, na verdade, é um planejamento patrimonial, né, e sucessório. Tanto eu, primeiramente, né, dizer um bom dia. Bom dia. Armindo, Eveline, Decinho, ao Diogo, né, que se retirou. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um grande prazer poder falar através de vocês. O assunto eu acho bem interessante a gente falar agora, né, até porque a gente está se aproximando do Dia de Finados e quando se aproxima a gente acaba pensando nessas questões, né? Porque quando se perde alguém, esse ente familiar que ficou, além dessa perda imensurável de perder o familiar, ele ainda tem todo o estresse de ter que ir atrás do inventário, né? E o inventário a gente pode ter litígios familiares, como a gente vê, por exemplo, do Chico Anísio, né? Que se arrasta aí por 10 anos. Aguinaldo Timóteo. Isso, Aguinaldo Timóteo, Emílio Santiago, aí a gente tem inúmeros... Gugu Liberato. Nossa, tem demais. Os famosos a coisa é mais intensa. É mais intensa, Não é porque é mais famoso, é porque tem dinheiro, né, gente? Ou mais dívidas, né? O do Chico Anísio, por exemplo, se arrastou por tanto tempo e com as questões de IPTU, questões fiscais, tantas dívidas em aberto por causa do desacordo, né, da ex-mulher com o filho, que ninguém pagou. Acabou que, se for ver, hoje a dívida está maior que o patrimônio. E olha que ele deixou bastante patrimônio. Então, é uma coisa, assim, séria e preocupante, né? E muitas vezes a gente tem que se preocupar, porque do casos famosos a gente fica sabendo. Mas em casos simples, por exemplo, uma família de classe média que tem um bem, vamos dizer, né? Por exemplo, o filho que mora com os pais. Esses pais vêm a falecer. Quando esses pais vêm a falecer, muitas vezes o inventário vai fazer esse filho diminuir a classe social dele. Porque às vezes ele não vai conseguir se manter na casa que ele viveu a vida inteira. Por quê? Porque, por exemplo, o inventário, ele onera quando falece, por exemplo, esse pai, e ele vai onerar de novo quando falece essa mãe. E quando for passar, onera 3 vezes, né? Porque a gente, quando recebe um salário ou alguma renda, a gente paga o tributo. Quando falece, por exemplo, o patriarca, paga-se de novo. A matriarca, paga-se pela 3ª vez o tributo sobre a mesma coisa. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Por que o fisco tributa 3 vezes sobre a mesma origem de dinheiro? Porque é a forma do governo está recebendo. Então, eu vou explicar. É o sistema do governo tributário. Tanto que lá fora, a questão da holding familiar, se a gente pegar a Inglaterra, Estados Unidos, há 100 anos já não se pratica inventário. A minoria das pessoas faz inventário e a maioria faz um planejamento patrimonial e sucessório, que é uma holding familiar. Se a gente pegar na história... A gente tinha as capitanias hereditárias, né? No Brasil, quando Portugal veio, e o bem ficava na família, certo? Tanto hereditário, é passado. Isso, as pessoas tentavam armar os casamentos para continuar na família, inclusive até às vezes com próprios primos. Porque a família, ela permanece, né? Esse legado permanece, o CPF perece. A gente, infelizmente, é perecível. O bem fica, mas o ser humano não. Então, hoje está no CPF, na maioria das pessoas. E o CPF se vai. E esse bem, ele teria que estar, por exemplo, no caso da holding familiar, ele está numa PJ, que é o que acontece com os grandes empresários. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Amoedo, estava aberto a declaração dele de imposto de renda na última eleição, né, para presidente, a gente vê, ele é um grande empresário, e se você fosse ver, ele não tinha nenhum terreno, o nome dele, uma casa de praia. Por quê? Está tudo nessa holding. Né, familiar Holding é uma empresa? Holding é uma empresa, né? E no Brasil, igual eu falei que lá fora tem há 100 anos, no Brasil ela possibilitou a gente fazer há 46 anos só, que foi com a lei das SAs em 1976. Então, no Brasil, é uma forma nova de se fazer.
Então, eu acho até uma informação de utilidade pública para as pessoas saberem como proteger esse patrimônio, né? Porque, igual naquele caso que eu estava contando, daquele filho, se ele não tem o dinheiro para passar aquela casa que ele mora, que é o único bem que ele tem para o nome dele, o que vai acontecer? A gente, quando tem que vender um imóvel que está irregular, né, que não foi feito o inventário, ele tem um deságio de pelo menos uns 20%, porque ninguém vai pagar o que vale por um imóvel que não está no nome da pessoa que está vendendo. Geralmente a pessoa deixa de pagar IPTU, imposto, Exato. até E aí, o que vai acontecer? Só aí ele já perdeu 20%, ele vai ter que ganhar sobre a diferença do valor do imposto de renda, sobre o valor de mercado, honorários, enfim, cartório. Então, assim, ele com certeza, você, por exemplo, o casal construiu aqui, não, eu garanto pelo menos a casa para o meu filho vai ter. Não, de repente ele vai ter que morar numa casa a quem às vezes 40% uma casa que valia menos do que ele morava. Né? Então, é muito necessário a gente ter uma educação patrimonial também, como ser humano, como cidadão. Porque hoje se fala muito da educação financeira, né? As pessoas despertaram que o dinheiro vale dinheiro, o dinheiro faz dinheiro. Então, você pode investir em renda fixa, renda variável, CDB, que não só a gente, quando pega o dinheiro, o banco nos paga, mas o banco nos paga também se a gente tem para emprestar. Mas, além disso, hoje a gente tem que ter a preocupação também na educação patrimonial. Porque hoje, simplesmente, as pessoas deixam a vida me levar. Eu vou indo, vou construindo patrimônio e vamos lá. E não preocupa em proteger esse patrimônio, como construir esse patrimônio e como deixar esse patrimônio no legado familiar. Mas eu sou filha única. Tá. Vamos imaginar. No caso da minha filha, ela é filha única. Sim. Tudo que eu tenho e que o pai dela tem vai automaticamente para ela. Sim, só que, por exemplo... Hereditariamente vai para ela. Vai. A gente, quando faz uma holding, só para esclarecer, tá, Eveline? A gente tem que respeitar a questão sucessória que está prevista na lei, né? Então, a gente tem que... Os percentuais, a sucessão tem que ser feita igual. É que quando a gente faz uma holding familiar, o seu custo, por exemplo, igual você falou nesse caso, né? Nesse caso seria um inventário, que é o que acontece com a maioria. A gente consegue reduzir para quase 80% o custo financeiro de fazer essa sucessão de forma pela holding familiar do que pelo inventário comum. Então, mesmo que ela seja filha única, sabendo que tudo vai para ela, sim, porque compensa fazer. Não vou falar holding, mas uma empresa familiar. Isso, uma empresa familiar. Por quê? Porque os custos são menores, a tributação é menor. Porque, na verdade, o governo também, ele faz isso porque ele não quer que o patrimônio da sociedade esteja parado na pessoa física, ele quer que esteja nas empresas, que seja um valor que seja aplicado em empresa e não parado em cada pessoa física. Então, você tem uma economia tributária que financeiramente vai reduzir até 80% do gasto que se teria se esperar um inventário. Além disso, da gente... Então, peraí, deixa eu começar a fazer. Tá. Agora já sei tudo de holding, já estou aprendendo tudo. Então, vamos lá. Tudo que meu pai e minha mãe têm, tá. Nós vamos transformar isso numa empresa. Quando eles falecerem, essa empresa automaticamente iria para o meu nome? Como é que funciona? Sabe quando você tem uma ação da Petrobras, por exemplo? Você pode explicar na bolsa? Depois que eu der um recadinho claro. Aqui? Não, então vamos começar a entender melhor. Papai, mamãe, eles têm bens, ele tem uma casa. Depende. Aí tá uma outra pergunta. Depende da quantidade de bens? Tá, deixa eu só responder a anterior, né? Como é que funciona? Igual eu estava dando exemplo, quando você tem uma ação na Bolsa de Valores, né? Igual exemplo, vamos colocar a Petrobras, né? Você tem uma ação, você tem a cota daquela ação. Você pode resolver se vai subir, diminuir o preço do combustível? Não. Não. Você pode resolver de quem você vai comprar, quem você vai contratar, deixar de contratar, se você vai vender alguma refinaria, se não. Você não tem esses poderes. Você tem a cota. Então, na verdade, quando a gente monta uma holding, a gente vai por cláusulas. Na verdade, esses filhos, esses herdeiros necessários, né, vão ter essas cotas.
Então, eles vão ter a propriedade, mas eles não vão ter administração, não vão ter usufruto, não vão ter poder de decisão, poder político, nada sobre aqueles E imóveis. quem que vai ter esse poder, no caso? Continua sendo os pais, né? Ou o pai, ou a mãe, enfim, quem montou a holding. Os pais continuam, inclusive a gente consegue por causa... Mesmo falecidos? Não, isso... Você vai montar isso em vida. em vida. Não, tem que ser em vida. Sim. Porque, na verdade, a holding é uma forma de se evitar o inventário. Depois que o falecimento aconteceu, nós não conseguimos fazer isso mais. É uma forma legal de se fazer, mas em vida, né? Inclusive, então, assim, eu dou o exemplo da Petrobras para a pessoa enxergar como é que é, porque ela tem a cota, ela tem essa propriedade, mas ela não tem o poder de decisão, poder de administração, poder político, ela não tem esses poderes. Sim, Esses poderes de de gestão continuam com os pais, vamos dizer Com o assim. falecimento Né? dos pais. Bom, aí eles passam com o falecimento dos pais, aí vamos supor, se os dois já faleceram, aí vai passar para esses filhos. Cada um tem sua Porque cota. eles já têm a cota e já foi Mas e feito. gestão? Então, aí isso também se define antes. Por exemplo, você, no caso dela, né, que só tem uma filha, vai ficar para essa filha. Vamos supor que você tem 2 filhos. Aí isso já pode ser definido quem vai ter essa gestão. O gestor, quando você vier a faltar. E quais são, por exemplo, não, eu só tenho uma casa Tá. no meu nome. Então, mas esse exemplo só tem uma casa do seu nome, é aquele exemplo que eu dei daquela família que o filho vai diminuir a de classe social. Você fazendo a holding, você vai fazer de uma forma proteger esse patrimônio, de forma com que seu filho não vai diminuir de classe social e vai conseguir continuar morando na casa que ele sempre viveu. Então, independe da quantidade de bens que a família tem. Independe. É lógico que a gente sempre faz, né, com o cliente, chama sessão de viabilidade. É onde a gente vai entender essa estrutura familiar, sucessória, patrimonial, se esse bem é financiado, se não é, qual o percentual. Porque a gente pode colocar numa holding não só bens imóveis. O imóvel é o mais interessante, mas a gente coloca também, por exemplo, ações. Tem cliente que já colocou até, por exemplo, o gado, quando coloca, né, que você vai fazer a cruza, até isso a gente consegue colocar. Então, qualquer Até propriedade... os que vão nascer. Então, qualquer, vamos dizer, propriedade, a gente consegue colocar, seja ela móvel, imóvel, intelectual, enfim. O que tem valor a gente consegue colocar dentro de uma holding. Mas o mais interessante mesmo, e fica mais factível, é a questão do bem imóvel, né? Porque isso não tem como fugir do inventário. A gente sabe, é meio complicado, porque é novidade para a gente também, e eu acredito que para muito ouvinte, muito internauta, mas na realidade vai facilitar bastante, né? Sim. Em todos os sentidos, principalmente financeiro. Com certeza. Porque hoje o inventário, além de tomar tempo, de ter muita pendência, ele é caro. Ele é oneroso, com certeza. É. E tanto é novo que se a gente pegar um caso recente, né, famoso, que é o que as pessoas conhecem mais, do Jô Soares. É uma pessoa extremamente culta, jornalista, super antenado, e ele não fez uma holding familiar. Ele deixou um testamento, né? Então, assim... A diferença do testamento para holding? Com o testamento, todo dia você vai ter que fazer o inventário. Você vai ter que fazer o inventário. A única coisa é que o testamento, é que, por exemplo, igual no caso do Jô Soares, o filho dele, que era o herdeiro necessário, era falecido, e ele quis deixar para a ex-esposa, que não seria uma herdeira por ser uma ex-esposa e nem funcionário. Então, como ele quis, o testamento é mais quando você quer sair do herdeiro necessário, ou você não tem e você quer dar nome para alguém, né? Sim. Então, mas ele tem, para ele acontecer, ele tem que ter um inventário igual. E só um adendo, não só a holding familiar é interessante nessa questão da morte, né, do inventário, desse planejamento patrimonial, mas em vida também. Por exemplo, se a gente pegar o seu CPF, né? Você, por exemplo, eu sou uma profissional liberal. Eu, quando estou exercendo a minha profissão, ou eu como cidadã, eu querendo ou não, eu corro riscos, concorda? Contra o meu patrimônio, né? Então, por exemplo, se esse bem não está no meu nome, por exemplo, uma ação de dano moral trabalhista, ela não atinge o que está na holding, porque não é na minha pessoa física, é numa pessoa jurídica.
planejamento patrimonial. Não pode atingir o nome dos donos, mas... Isso. Aí, porque o que acontece? Por exemplo, os donos fizeram essa holding, funcionário, estava tudo sim. ok. Isso. Porque se está no CPF deles, chega neles, né? Essa dívida. Se está na holding, não. Por quê? Porque ela tá separada, ela não está nessa pessoa física. E essa desconsideração da personalidade jurídica, ela acontece só quando há má-fé, né? Por exemplo, você já não está pagando, ou você já tem um processo em andamento, aí sim a gente aí consegue se fazer. Mas se não, se foi feito na boa-fé, bem antes de existir qualquer dívida, aquele patrimônio está protegido, porque ele não se comunica com a sua... com a pessoa física, né? São coisas separadas. E aí a gente entra também, por exemplo, em questões, se a gente for ver, por exemplo, o Código Civil, é de 1916, né? Então, Bem novo, né? A lei de sucessão não previa que as pessoas iriam se separar tanto como se separam hoje, né? Novas famílias, né? Que filhos de os meus, os seus e os nossos, como a gente vê hoje. Então, até nisso também é mais fácil, com a holding, você deixar, porque se for seguir a lei da sucessão, muitas vezes não vai ser como você gostaria que fosse. Eu vou dar mais um recadinho. Você, ouvinte, internauta, que tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente aqui. Já tô com algumas perguntas. Fazer o programa todo dia mesmo, né, Evelino? Bacana demais, né? Opa! Então vamos voltar falando dessa empresa. Ela fala holding, né? Fica tão chique. Eu gosto de falar empresa. Empresa familiar. Para o pessoal entender melhor. Então, as vantagens da empresa. Agora, uma coisa me bate muito aqui, assim, que eu fico imaginando. Questões de filhos, né? Essa empresa, a pessoa quando abre essa empresa, vamos imaginar, eu separei, me casei de novo. Meu marido atual tem filhos com outra esposa. E daí, como que isso pode resguardar de que esses filhos da outra esposa não venham receber a minha herança, a herança da Eveline? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Então, uma forma de resguardar é fazer essa holding familiar, né? Esse planejamento patrimonial e sucessório. Por quê? Porque se a gente for no texto da lei, né, essa lei de 1916 do Código Civil, ele diz que por mais que você, por exemplo, case com separação total de bens, aquele cônjuge, ele não é meeiro, mas ele é herdeiro, né? Então, para que esse bem não vá para ele, a gente até tem já jurisprudência dizendo o contrário, mas para não ter esse estresse, né, de jurisprudência, de ter mais de uma decisão contrária, favorável, é mais garantido a gente fazer isso dentro de uma holding familiar, porque dentro da holding familiar, obviamente, você não vai colocar filhos que não são seus, né? O herdeiro necessário são seus filhos. Fica garantido. Só quem está dentro da holding que vai ser beneficiado. Exato. E aí você já deixa conforme você quer que fique, para não correr esse risco de repente, filhos que não são seus venham a receber, às vezes, até mais do que o seu próprio filho. Por que até mais que meu próprio filho? Não, porque depende dessa... porque, imagina, ó, vamos supor que tem um filho lá, né? Você tem 2, a pessoa tem 1. Aí você falece. Aí esse cônjuge ficou com metade, 50%. E os seus dividiram 50%, ficou com 25%. Depois esse cônjuge vem a falecer. O filho dele vai ficar com 50% e cada um seu com 25%. Cada um seu vai ter menos do que o enteado. Nossa Senhora. Filha, faz hold, filha. Vou fazer... Mas dentro disso aí, por exemplo, essa questão, né, dos filhos, né? Mas a mulher tem direito, por exemplo, ela casou. Só que ela tem 2 filhos por fora, né, do casamento. Mas só que ela é a herdeira. Então ela vai herdar... E depois disso ela pode dividir com os filhos. Não, é que quando ela falece, os filhos dela são herdeiros necessários dela. E aquilo já está com ela. Não, e o enteado não é. Eu digo o contrário, o esposo. Assim? O esposo falece. Tá. Aí vai lá, divide entre a mulher e os filhos. Então, daí o que ficou para ela é dos filhos também, que não é Sim, do porque casamento. são filhos dela. Isso, daí ali pode ser normalmente a continuidade. Aí sim, o problema é quando envolve enteado, porque o enteado é filho de um só.
ele não vai ser herdeiro do outro. Que é o problema né, dessas novas uniões que não estavam previstas quando a legislação foi formulada. E tem briga, né, durante essa pendenga. Quando está se fazendo o hold, né? Tá, o pessoal senta lá, né, para estudar, vão dividir, vão fazer isso, vão fazer o hold. Tem briga entre o pessoal, os filhos? Normalmente não tem essas discussões, até porque, por exemplo, esses pais estão vivos, né? O problema é quando eles faltam, né? Então, os pais, por exemplo, é como toca a vida. Então, e os pais também não podem, por exemplo, vou tirar um filho, que foi o problema lá do Chico Anísio, né? No testamento lá que ele fez, ele tirou um dos filhos porque não se dava com a mulher atual. Então, não se pode fazer isso, inclusive na holding. Agora, para um leigo, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. O pai tem 10 casas e uma empresa. Como que saber quem que vai ficar com o quê? Esse holding, ele junta tudo? Na verdade, a gente, quando vai fazer a holding, tem algumas coisas que a gente tem que separar. Tá? Então, não quer dizer que vai ficar tudo dentro da mesma empresa. Isso a gente avalia nessa sessão de viabilidade, né? Porque, por exemplo, você não pode deixar uma fazenda, por exemplo, que normalmente é a garantia do empréstimo da safra. Então, você não pode misturar com as outras coisas que não estão em garantia. Porque se está junto, por exemplo, se você, caso venha a não pagar, o banco vai vir em cima de tudo. Então, tem que tomar cuidado. É uma coisa que tem que, né, saber fazer. Então, a gente não vai pôr necessariamente junto. A gente vai olhar essa empresa para ver se, provavelmente, ela não vai ficar junto, tá? Desses 10 imóveis, vai ficar separado. Sim, é dividido. Você, sim. 3 para você, 3 porque você não pode também dentro dos valores, prejudicar um filho, né? Deixar um com quase nada e o outro com quase tudo. Então, assim, essa questão da sucessão, a holding não é para mascarar a sucessão. A holding, ela tem que respeitar exatamente o que está previsto na lei, dos herdeiros necessários. Então, você não pode deixar um filho com mais, o outro com menos. Né? É igual quando você faz também, por exemplo, uma doação em vida, né, que as pessoas fazem com usufruto. Você também respeita, por quê? Porque senão um dos filhos, o que recebeu menos, ele pode questionar isso na justiça. Aí não adiantou você fazer a holding, porque aí ela ficou inviável porque ela está inválida e na justiça isso vai ser ganho porque está errado. Você tem que respeitar. Né? Um filho não pode, você não vai favorecer um e desfavorecer o outro. Então a holding, ela é para evitar, né, a onerosidade de um inventário, evitar esses litígios entre os herdeiros, porque aí você já vai deixar da forma correta, sem prejudicar ninguém, e também para proteger o seu patrimônio. Por quê? Porque ele está numa PJ, ele saiu da sua pessoa física. Então, aquele patrimônio, ele vai ficar na família. Enquanto se você deixar no seu CPF, que é o exemplo que a gente deu, a tributação em cima de tributação, isso vai perdendo, até diminuindo de classe social, né? Esses herdeiros. Vou dar um recadinho. Eu fico imaginando o seguinte, hoje para se abrir uma empresa, a gente sabe que não vale a pena se abrir uma empresa onde você é 100% dono dela. Normalmente eles colocam até uma outra pessoa com 1%. Mas você sabe que, até dando um exemplo, esse 1%, quando os bens estão no nome se essa pessoa que for esse 1%, tiver esse 1% da sociedade, tá? Não tiver feito uma holding familiar e tiver bens no nome dele, por exemplo, se essa empresa, né, se ela tiver, lógico, dívidas, tiver trâmite de alguma coisa, não seja só para holding, essa pessoa pode perder esse patrimônio, sendo que ela só entrou com 1%, às vezes para ajudar um familiar, ajudar um amigo nessa constituição. Só deu o nome, mais nada. Ele está colocando em risco o patrimônio dele, isso é muito sério. Então, as pessoas às vezes acham, não, só vou pôr meu nome ali. É igual ser fiador, né? E não é uma coisa, só vou ajudar. Você está se responsabilizando por dívidas futuras que nem existem e você nem sabe quais serão os tamanhos dessas dívidas, né? Então, inclusive, isso nem é aconselhável. Fazer, vou dar uma força ali. Porque os bens que estão no nome da pessoa física dele. Mesmo com 1%? Mesmo com 1%, é lógico, né? Que primeiro vai no que tem os 99% ou nos demais.
São processos que vão atrás, mas ele está colocando em risco, sim, esse E para eu patrimônio. abrir a holding, eu tenho que ter pelo menos essa pessoa com 1%? Não, hoje a gente não precisa mais, né, dessa questão. Você não precisa ter mais essa pessoa de 1%. Normalmente, a holding também é feita pelo casal, né? Agora, quando a pessoa é sozinha, ela pode fazer só ela, né? Se ela é separada, ou viúva, ou solteira, ela não precisa de ter alguém junto. E é caro fazer a holding? Então, a holding, como é que a gente faz? Ela tem custo, né, de honorário, ela tem alguns custos. Aí que a gente, igual eu falei, é igual receita de bolo, né? Tem vários tipos de fazer. E Vários você vai ter ingredientes. e a quantidade de cada ingrediente, o que você está esperando daquilo, então a gente vai ter que ver no caso. Então a gente faz uma sessão de viabilidade para entender a situação dessa família, né? Faz um levantamento um dos levantamento não só dos bens, mas como funciona essa questão sucessória dessa pessoa. Vamos imaginar, uma E aí casa e um carro. Não, só para eu concluir. Aí depois a gente vai ver o percentual que está quitado, que não está, se esse imóvel é de aluguel, se não é. E aí a gente chama um croquis. É igual se faz na arquitetura, né, e na engenharia. A gente vai montar um croquis com cenários, porque a gente pode fazer com uma célula, com 2 células, com 3 células. E aí a gente apresenta para o cliente. Depois de avaliar a particularidade dele, a gente vai mostrar os cenários que ele pode fazer a holding, porque ela também não tem uma Vai forma caber só. no bolso dele. Exato. Então, por isso que é complicado se a gente falar um valor, porque é muito caso a caso mesmo. Aí a gente apresenta esses cenários no croquis e o cliente vai escolher, conforme o que a gente explicou, demonstrou, o que vai ser melhor para a realidade dele. Pode ser uma empresa grande ou uma empresa pequena, né? Com várias ferramentas, vários braços, né? Sim, porque às vezes ele tem questões ali que ele vai trazer. Que ele quer segurar, que ele quer ter segurança, que ele quer agregar dentro da empresa, né? Tanto que a gente até, se for ver na internet, tem gente que fala holding rural, holding médica, holding... Por quê? Porque tem particularidades, né? A holding é imobiliária. Então, assim, porque vão ter essas particularidades conforme a profissão desse proprietário, conforme o uso dos bens desse proprietário. Até onde ele quer chegar, quer estender. Exato. Bom, vou dar uma passada aqui nos meus ouvintes. O pessoal está vendendo uma casa, arrumou tudo. Só que até agora o juiz pergunta se... nós estamos vendendo uma casa e já arrumamos tudo. Agora está com o juiz. Pergunta para ela se demora para o juiz assinar. Então, teria que entender o porquê que está com o juiz, né? Porque Sem inventário, né? Porque assim, numa compra e venda normal, não precisa de um juiz, né? Você só vai num cartório registrar essa compra e venda. Mas se está no juiz, deve ter a gente teria que entender melhor o porquê que está com o juiz, né? Qual é o caso para entender. Então, um sujeito que tem 2 filhas do primeiro casamento, e na separação deles, ele deixou a casa para as filhas, mas ainda não colocou no nome delas. Mas hoje, estou com ele há 5 anos e temos um filho de 3 anos. Consigo entender? Vamos lá. Então, ela tem meu marido também. Então, meu marido... Peraí, bom dia, Eveline. Onde é que começa? Tá, tem uma pergunta. Tá. Então, meu marido também 2 filhas do primeiro casamento. E na separação deles... Tá, ele tinha 2 filhas do primeiro casamento. E na separação deles, ele deixou essa casa para as filhas de boca. Você deixar de boca gente, só para esclarecer, tudo de boca, seja questão de separação, de herança, de compra e venda, que é o contratinho de gaveta, isso não tem valor jurídico. Né? A gente precisa pôr no papel o que é a forma segura. Por quê? Porque depois, lá na frente, aquilo não vai ser partilhado como você queria. Porque e o seu você pensamento de ter de boca doado já pode mudar também. Então, assim, se não passou... porque aí depois ele teve outro filho. E agora esse outro filho, ele é herdeiro necessário dessas casas que estão no nome dele, assim como as outras 2 filhas, né?
O custo da hold, você já falou que depende muito dos Sim. bens, né? E se fizer a hold e mais para frente a pessoa tiver um outro filho, pode colocar esse filho na hold? Claro, com certeza, né? Até porque na vida do ser humano acontece, né? Então, assim, a ideia da holding é ser uma coisa realmente aberta que a gente Ela pode ser alterada. pode ser alterada. Então, a gente vai, lógico, incluir esse filho, assim como a gente pode, inclusive, ter cláusula de arrependimento. Mas depois do passamento, do falecimento dos pais, não pode mais. Não, né? Lembrando que isso é Vida dos pais. Isso, mas vamos supor, igual o caso que o Decinho até perguntou no intervalo. Vamos supor que esse pai tenha tido um filho fora do casamento que ele nem soubesse. Tá? Então, ele nem sabia, foi feita a holding com os filhos que ele reconhecia, e lá na frente surgiu esse filho, essa mulher falando que era dele, foi feito um DNA com os irmãos, porque o marido até já estava falecido, e se comprovou que realmente era um filho. Bom, aí a gente vai ter, aí sim mesmo, ele estando falecido, porque ele é um herdeiro necessário. Existe, né? E foi comprovado. Exato, aí a gente precisa incluí-lo. Mas uma coisa também interessante... Aí inclui ele na holding ou ele já pode virar e falar assim, não, eu quero o meu bem, eu não quero holding. Eu quero que me dê, eu quero aquilo que eu tenho de direito. Não, aí o que acontece? Ele pode vender, aí vai fazer uma redistribuição de cotas, porque, na verdade, dentro da holding, as pessoas não é assim, por exemplo, eu tenho o carro, você tem a moto, você tem a casa, você tem o terreno. Você tem um pedaço da casa, você tem um tem a pedaço da cota, igual quando você compra na Bolsa de Valores. Você tem cotas de uma empresa. Então, na holding também, os herdeiros terão cotas de uma empresa. Mas Né? Ele Você pode fala, eu não vender. quero cota. É isso que eu ia falar. Por exemplo, se entra um terceiro, um filho fora, né, Sim. que estava fora do casamento, aparece, não tem clima ali, né? Para manter uma Sim, pra cota ter. junto ali. E normalmente com os o que a outros gente irmãos. sugere é o quê? É que se faça já, que esses irmãos comprem essa cota desse irmão que pague surgiu ela pra depois. E isso, compre a cota e pague por essa cota, né? Para fazer uma redistribuição. Porque é diferente, porque muita gente hoje faz, por exemplo, igual doação. Meu avô mesmo, ele tem 96 anos, ele fez isso. A doação em vida, né? E ele tem usufruto. Mas ele, por exemplo, ele perdeu todo o poder de administração sobre esses bens. Se ele quiser vender, se ele quiser... Ele não pode mais, ele vai ter que pedir autorização para esses filhos que ele passou para o nome deles. A holding não, a pessoa ela continua com na gestão com esses poderes e ela pode inclusive se arrepender. A gente, né, colocando essa cláusula, ela consegue, não quero mais, ok, a gente volta. Doação você não volta atrás, né? A não ser que cada um dos filhos façam essa doação. E quando o homem tem um filho único, se casa, mas não tem mais filhos, e eles como casal resolvem fazer uma empresa familiar e não coloca esse filho, como é que fica? É como eu falei, não pode, né? Porque esse filho é um herdeiro necessário. Ele tem direito. Porque se não colocar, não vai adiantar, porque depois esse filho vai entrar na justiça e ele é um herdeiro necessário desse pai. Senado, isso aí já Lógico. não tem jeito de mudar. Sim, não tem. E se eu abrir a holding e precisar vender algum bem, como é que fica? Você pode vender, porque igual eu falei, lembra o caso que eu falei da administração? A venda e compra... contratação, enfim, ela faz parte dessa administração. Ela está escrita. Ela está escrita, igual o exemplo da Petrobras. Várias pessoas têm cotas da Petrobras. Mas vender. Mas não é a gente que decide se vai vender ou não, porque a gente só tem a cota. Mas o sócio administrador lá aqui dentro da empresa, né, tem vários tipos de E sócio. só um administra. Você pode Por também. exemplo, eu tenho mais 2 irmãos, nós somos em 3. Quem que vai administrar? Como é que nós vamos escolher quem vai administrar? Então, Para o ímpar? Não, isso aí normalmente são os pais quem acordo. tem mais feeling para esse tipo de negócio. Né? Porque normalmente esse administrador é o pai ou essa mãe ou em o vida. pai pode delegar num consenso. Vocês têm Então pode ser o pai ou a mãe em vida. Não. A administração é para ser os proprietários dos imóveis, não os filhos. É para ser os pais, porque eles estão vivos. Eles que vão decidir se vai querer vender, se quer comprar, se não quer. A ideia é serem eles. A questão dos filhos é quando eles faltarem. Faltar quando o os pai pais e morrerem. a mãe. Entendi. Exato. Aí vão decidir. Não morreu Porque ninguém senão ainda ele não, né, perde gente? Calma aí, né? Porque senão ele perderia já, imagina. Porque a gente tem clientes novos que fazem hold. Imagina uma pessoa com 40 anos, ela já não, às vezes a criança, o filho é até uma criança, um adolescente. Entendi. Então ele tem que, a ideia é ele continuar com esse poder até o último dia de vida dele.
e não passar isso para os filhos. Como é que fica a partilha de bens em relação aos filhos em um casamento de comunhão universal de bens? E se tem como reverter essa união universal de bens? Bom, reverter você não tem, através da holding, como reverter uma união, uma comunhão, né, parcial ou total. Você não muda um regime antinupcial de casamento. Né, porque Aquilo é lei. É lei, é o que eu falei. A gente não pode, a holding não é para a gente fugir. Mudar a lei, né? Mudar a lei. A gente tem que seguir o pacto que foi feito antinupcial, né? Seja ele qual for, e a questão da sucessão dos uma ferramenta para gestão, para administração. Agora a lei você não muda. E administração e para ficar menos oneroso, né? Para reduzir a carga tributária, mas não para você burlar. Fica mais prático. Exato, não para burlar o que foi acordado, né? Meu ouvinte, ele é solteiro, mas ele quer deixar os bens para pessoas específicas. Aí ele pode fazer esse processo ou um testamento, no caso dele, é melhor? Ele pode fazer os dois, mas, de novo, o que acontece? Se tiver filho, herdeiro, ele tem direito. Sim. Né? No caso dele, ele falou que não tem, né? É que o testamento, ele pode fazer um testamento, claro, o Jô Soares fez um testamento. Mas a questão é que os custos do testamento são praticamente os mesmos do inventário. Então, ele deixou de evitar o inventário. E ele evitando o inventário, igual eu falei, ele pode reduzir os custos em até 80%, fazendo uma holding familiar, além de também proteger esse bem, como eu dei alguns exemplos aqui, em vida para ele, não só pensando quando ele vier a faltar. Assim, analogia dos dois, o testamento ele é praticamente uma holding, então. Não. Não é parecido, não? Não. Porque você falou que o testamento ele evita o inventário. Não. O testamento, ele não evita o inventário. Não evita? Não evita. O testamento, ele não evita o inventário. Sim. E ele custa praticamente a mesma coisa. Vai ser mais oneroso, então. Vai ser mais oneroso, ainda tem que pagar para registrar, porque a gente tem uma busca, inclusive, de testamentos, que busca no país todo, ver se tem algum... Sim. Então, ainda tem que pagar para registrar lá. Então, né? Sai fora de testamento. Sai fora, porque o testamento também, ele está travado. Ele precisa do inventário para fazer essa passagem de bens. Então, o caminho, gente, a holding é a empresa familiar, né? E isso é o caminho do futuro. E a gente tem que lembrar que... E mais barato. Sim, e está tramitando, porque hoje o imposto, né, o ITCMD, que é o imposto sobre causa-mortes, doação, ele é um dos menores do mundo. A gente tem países que chega a ser 5 vezes o que a gente paga. E a gente tem projetos que a ideia é aumentar, porque é da onde o governo consegue movimentar, né? Vem do tributo. Então, cada vez mais vai se tornar até não só uma opção, mas uma necessidade. Você economiza cartório também, com né? certeza, com certeza. E pode até quebrar, né? Por exemplo, a pessoa tem o dom, tem vários, né, várias empresas, daí ele faz a holding para os filhos, né? O processo. Aí tudo aquilo que ele tinha, ele vai e consegue acabar com aquilo. Pode acontecer, não pode? Como assim ele acabar com aquilo? A empresa. O cara ainda está vivo, administrando suas contas. Tá. Ele conseguir desfazer daqueles bens. Claro. Às vezes perde alguma coisa, ou também paga. Dobrar o patrimônio. Ele pode vender. Mas lembrando, né, gente, sempre... Esse poder de decisão, de vender, de usar para é do proprietário. É válido seja após ele o falecimento dele. Sim, esses filhos, na verdade, eles não têm poder nenhum de administração sobre isso. Isso é só uma sucessão, ou seja, que E vai ele pode suceder aumentar depois. o patrimônio, como pode diminuir o patrimônio. Pode, não tem nada a ver. Ele pode uma vender empresa. tudo. É uma empresa. Ele é o gestor, ele continua sendo o gestor da empresa. Se você quiser dar um imóvel para alguém, pode dar quem A doação aí, pela lei também, você não pode, por exemplo, doar para um filho, entendeu? Não, para um terceiro. Fora desse Pode fazer um holding. negócio, né? Ele pode fazer. É um negócio, é uma vida normal, vamos dizer assim, né? Vai seguir a legislação normal. A única questão da holding é que, tributavelmente, quando for acontecer essa sucessão, vai ficar bem menos oneroso, bem mais barato, né? E menos burocrático, sem litígio entre esses herdeiros. E, além disso, em vida, você também está protegendo os seus bens porque ele está numa PJ e não está na sua pessoa física.
Por exemplo, um médico que vai ter, nós estávamos falando aqui, Isso. um médico que às vezes faz um erro médico, tem um processo De danos morais, de danos exato. morais, não pode pegar naquilo que está no nome da empresa. Não, porque não está no nome dele, do profissional, da pessoa física Física, dele. é. Exato. Agora, olha aqui, esse médico, ele é casado, Tá. mas a mulher dele ele que tem a clínica, ele é que faz os procedimentos e tudo. Ele pode abrir uma empresa só no nome dele ou ele tem que abrir em comunhão com a esposa dele? Então, aí tem que ver qual que é esse regime de comunhão dele com essa esposa, né? Porque se ela é uma comunhão parcial, total, enfim, ela também é proprietária. Então, não tem como ele abrir uma holding e pôr dentro dessa holding, porque, na verdade, ele faz esse bem, esse patrimônio, a gente tem que transferir ele para dentro da holding. Né? A gente tem que pôr, vamos dizer, dentro desse cofre, vamos chamar assim, fica mais fácil. Então, se ele não é o único proprietário, ele precisa dela também e, consequentemente, ela vai junto. Né? Que é igual eu falei, a gente não consegue fugir Do que a lei prevê. Está estabelecido na lei, você não tem como mudar. Não. Então, dentro da lei, a gente consegue fazer, mas não tem como, não, vou fazer isso, né, para deixar de fora. Não, aí a gente não consegue. Gente, eu tô com pergunta demais, mas já é 10h30. Vamos passar para ela depois. Nossa, já é mais de Ô, 10h30. doutora, Se continuar aqui, nesse- como tem perguntas relacionadas a isso? Ela vai voltar depois. Pode Vamos pode voltar, porque tem né? muita pergunta relacionada E- a essas questões de separou, juntou, né? Como é que eu faço? Parece que está em voga isso agora, separar, juntar. Para a gente ver, né, como está arcaico o nosso Código Civil, né? Uma lei, imagina, de 1916. E hoje a realidade da maioria das famílias mudou. E essas novas conjecturas, muitas... Que estão Exato. regindo aí o nosso, né, Exato, nosso dia não a dia, tá nossa previsto. vida. Mas, doutora, foi um prazer, né? Nossa, muito E- instrutivo. Se eu pudesse dar o endereço, né? O contato dele, Endereço e né? um contato, porque como é que eu vou Claro. Do fazendo? escritório, né? Muitas perguntas aqui. Com certeza. Onde esses ouvintes internautas podem encontrá-la. Sim, primeiramente foi um prazer estar aqui, ter a oportunidade de estar falando sobre isso, né, com pessoas tão renomadas aí na nossa cidade como vocês. Obrigado. Inclusive, como a gente falou, né, um assunto tão novo, que eu até também comentei com vocês naquela hora. Dentro da OAB de Minas Gerais, hoje só existe uma comissão, da qual eu faço parte, que é em Uberlândia, e dentro do país só existem duas, a do Rio de Janeiro. A doutora Karina é especialista, ela está na vanguarda, é uma das primeiras do estado, gente. Isso. Você é craque. chique, vocês estão achando? É A gestão craque. entrevista gente chique aqui. E então, assim, a gente até está fazendo um evento, né, para quem se interessou pelo assunto, quer ouvir mais, a gente vai trazer grandes nomes aí nacionais também. Vai ser dia 8 de novembro, eu vou estar divulgando também. Vai ser em o link. Araxá? Não, é da comissão lá de Uberlândia, mas a sim. gente vai fazer a transmissão online, inclusive para os estudantes de direito, a gente vai emitir certificados das horas né, para a hora extracurricular. Então, assim, quem quiser mais informação, eu vou estar divulgando na minha página no Instagram, é carinaprado.adv. Com Como K? é que é, Karina? Carina com K e A no final, Prado, tudo minúsculo, junto, .adv de advogada. Então, aí ali a gente também está sempre divulgando informações escritório aqui em Araxá, sobre onde a fica? holding. Sim, vou estar montando escritório até na rua do cartório. Ah, é? Mas ainda está... como é que fala? Ainda Aqui em está em cima? construção. É que vai ser aqui Na pertinho. Santos Dumont. Isso, Rua Santos exatamente. Dumont. Na Santos Em Dumont. breve, a doutora Karina Prado, Isso. já com tô seu procurando serviço. ela aqui. É. Vai que eu preciso dela. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada tá aí. a vocês. A senhora vai voltar com certeza, Com né? Porque é certeza. um assunto pertinente, um assunto que está na vida de todo mundo, né, Eveline? Hoje eu tô seguindo. É. Amanhã a gente volta Com certeza. com muita notícia e informação, Muita né? notícia. Beijo pra todos. Fiquem com Deus. Desculpa, gente. Nossa, eu fico tão frustrado quando eu não consigo atender todo mundo. Nós vamos repassar para ela. Vamos, as perguntas. não, ela vai voltar aqui. Aí eu peço que Isso. os ouvintes que eu não consegui atender, que voltem com essas perguntas, porque já é 10h30, mais de 10h30. Eu posso voltar, e aí às vezes a pessoa começa a ouvir, surgem outras dúvidas, a Sim. gente já esclarece, né? Bacana, então. Desculpa, turma, fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã.